Já estamos aqui com a nossa convidada. Quando o assunto é saúde, os candidatos, ou quem se eleger ou reeleger, vão precisar tratar com muita atenção do assunto saúde da mulher. O câncer de mama é uma doença que atinge milhares de mulheres no Brasil. Tanto que eu te conto agora, dados do panorama do câncer de mama apontam que entre 2015 e 2024, a cobertura da mamografia de rastreamento do SUS entre mulheres de 50 a 69 anos ficou em apenas 23,7%. Esse percentual reflete 1/3 da cobertura de 70% usada como referência de estudo. Bom, expus para vocês um dos dados para que a gente possa conversar aqui com a nossa convidada, Juliana Franco, que é mastologista e também parceira médica em campanhas de saúde das mamas. Doutora, bem-vinda. Ótimo ter a sua presença aqui. Obrigada por nos ajudar nesse momento eleitoral, que é tão importante e vai ter de se comunicar com as mulheres. É importante ter aqui o seu olhar sobre isso. Quando a gente fala de combate, de programas de combate a câncer de mama, mais do que fala é preciso investimento, dinheiro nesse investimento. Como é que é o caminho disso e qual o efeito desses programas para que a gente possa evitar novos casos de câncer ou diagnóstico precoce? Bom dia Elisa, bom dia a todos. É Juliana Francisco, né? Juliana Francisco, eu falei Franco. Isso, mas tá Olha, eu tudo bem. Economizei o tamanho, diminuiu uma sílaba, gente, ainda mudei o sobrenome. Juliana Francisco, maravilhosa, bem-vinda. Igual você falou, é um problema de saúde pública mundial, né? O câncer de mama, a gente tem os dados do INCA para esse triênio 26, 27 e 28, de aproximadamente 78.610 novos casos de câncer de mama em mulheres. E é a principal causa de morte por câncer nessa mesma população. Então, é de extrema importância, que bom que vocês já iniciaram essa pauta com esse assunto tão importante, porque a principal ferramenta que a gente tem para o diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente descobrir o câncer de mama, a gente tem altas taxas de cura. A gente chega até 95% a mais. Então, a principal chave é a gente diagnosticar precocemente. Então, a principal ferramenta que a gente tem para isso é a mamografia. E a gente sabe, né, você acabou de falar, a cobertura mamográfica no Brasil está bem abaixo do que aquele preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é 70% no público-alvo, porque quando a gente tem essa cobertura mamográfica em 70%, a gente consegue reduzir em 30% a morte por câncer de mama. Então, a importância de realizar os exames e as mulheres saberem que elas têm esse direito. Vou trazer aqui a Larissa Rodrigues para a conversa, nossa analista e que tem conhecimento de causa aqui no assunto, para a gente compartilhar, né, Larissa, a importância do programa de compartilhamento de prevenção e o desafio de você conseguir fazer essa caminhada no SUS. Sim. Eu não consigo nem imaginar, viu, como que é no SUS, não sei o quanto a doutora sabe, quem está em casa, acabou virando minha bandeira, eu fui diagnosticada faz 2 anos, na sexta-feira, com câncer de mama triplo negativo, passei por todos os processos do tratamento com todos os privilégios que eu tenho de um plano de saúde, arcando com outros exames de forma particular. E conhecendo um pouco, né, o desafio dessa doença, hoje eu tenho certeza que eu estou bem aqui, já cabeluda, falando com vocês, porque eu tive acesso ao melhor tratamento. E aí, doutora, eu queria chegar, a Elisa perguntou para a senhora sobre a questão da mamografia. A gente teve recentemente a diminuição da idade da mamografia dentro do SUS, né? Antes era a partir de 50, agora tem essa expectativa de a partir de 40. Mas o que a gente percebe é que não está chegando nem nas mulheres mais velhas, que dirá nas mulheres mais novas, ainda somos a maioria, mas tem aumentado os casos nessa faixa etária até antes dos 40, como foi no meu caso. Há já algum tipo de entendimento que isso está fazendo diferença, que mulheres mais novas dentro do SUS estão tendo acesso à mamografia, e não só mamografia, que eu sei que quanto mais nova, outros tipos de exames acabam sendo até mais importantes, uma ressonância, uma ultrassonografia. Se já foi percebido isso depois dessa mudança dentro do SUS, doutora? Obrigada, e que bom que você já está bem, a gente fica feliz com isso. A gente tinha realmente, a recomendação era entre 50 e 69 anos, tivemos ano passado, em dezembro, a mudança para 40 anos. Isso é de extrema importância, porque temos dados nacionais que mostram que 32% dos casos de câncer de mama nas mulheres acontecem entre 40 e 50 anos. Então, por isso que a gente sempre se baseava nos modelos, né, de estudos
no exterior, e a gente viu que a nossa população é um pouco diferente. Então, a visão de começarmos o rastreamento anteriormente do que dos 50, então a recomendação é que toda mulher sem sintoma algum e sem histórico familiar realize a mamografia uma vez ao ano a partir dos 40 anos. E aí sim, alguns casos, né, mulheres jovens podem ter algumas questões e que podem precisar complementar com ultrassom, com ressonância, e aí essa é a importância do conhecimento. A gente tem o Índice de Conscientização do Câncer de Mama, que é uma iniciativa do Instituto Natura e Avon e outros parceiros, que mostraram que 86% das mulheres não sabem que podem realizar a mamografia em qualquer idade, se ela tem algum sintoma ou indicação médica. Então, sim, temos, né, que melhorar a nossa cobertura e informar as mulheres que elas têm o direito de realizar os exames. Eu vou trazer aqui alguns dados, inclusive, para a gente poder repercutir aqui com a doutora Juliana Francisco, que é o número de cobertura. E até a gente já viabiliza ali uma hidratação para a senhora, uma aguinha, para poder ajudar aqui vocalmente. Ó, temos aí aparecendo em tela, cobertura de mamografia de rastreamento no SUS. Fonte, Panorama do Câncer de Mama, DataSUS. Aqui a gente tem Roraima aparecendo, vejam, 3,5%. Tocantins, 6,1%. Aí depois aparecem aqui outros estados com índice maior, mas é maior muito abaixo do que nós estávamos, né, doutora? Conversando aqui sobre o limite. O limite mínimo de dados, a senhora falou 70%? 70%, isso. Imagina, você tem aqui Roraima, 3,5%. Aqui Rondônia, 10,5%, Tocantins, 6,1%. Depois vem Piauí, 34%, a Bahia, eu não estou citando em ordem, tá, gente? Estou indo aqui caminhando pelo mapa. Bahia, 31,5% e o estado de São Paulo, 29,8%. Ou seja, que a gente não sabe, você tem vários candidatos, um candidato à reeleição e outros candidatos a primeiro cargo. Independentemente de quem assumir ou reassumir, nós estamos entendendo que a atenção tem que ser grande ainda para alguns locais do Brasil que ainda sofrem com um número baixíssimo da cobertura do exame de mamografia. Na verdade, eu vejo como um todo, né? Os dados do Panorama, até que a gente está citando, é uma iniciativa do Instituto Natura com o Observatório de Oncologia. A gente usou dados oficiais do DataSUS, né, nesse período que você falou, e a gente vê que nacional a gente está muito abaixo, é 23,7%. Então, o Panorama, ele nos mostra que existe essa diferença, mas a gente não consegue mostrar exatamente uma causa isolada única. Então, é importante até pensar numa política integral do cuidado ao câncer, para linhas de cuidado, protocolos, para ter um rastreamento organizado, uma busca ativa para essa mulher realizar os exames. Chegar até essas mulheres, né? Isso. E aí, na suspeita também, mesmo que ela não sinta nada, fazer que ela vá realizar os exames de rastreamento, né? Ou se tiver algum sintoma, que a gente fala a mamografia de diagnóstico, os exames de diagnóstico. Então, na suspeita clínica, realizar os exames para conseguir fazer uma biópsia, para a gente ter o diagnóstico e aí sim ver qual é o melhor tratamento proposto para aquela mulher. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou trazer a outra arte que a gente tem e, Lari, na sequência eu passo para você, tá? Após expor mais dados aqui para a gente poder ouvir a doutora. Ó, desigualdade nas informações sobre câncer. 29% das mulheres têm informação suficiente sobre cuidados, ou seja, 71% simplesmente não tem informação. E às vezes é nessa parcela, né, doutora, que a gente acaba ali deixando de amparar melhor uma mulher. 29% apenas tem informação suficientes, 26% são pacientes do SUS, 44% pacientes de planos de saúde, quando você está no tratamento, né, o acompanhamento ali já do câncer de mama. Aqui aparecendo para vocês, 95% das mulheres não sabem o que é a lei dos 30 dias. Então, quase 100%. Se você considerar a margem de erro de uma pesquisa, de um levantamento, 95%. E 86% das mulheres não sabem que podem fazer mamografia. Gente, Sim. É muita coisa, né, Larissa? 86% das mulheres não saberem que podem fazer pelo SUS a mamografia. Vou compartilhar aqui, passar a voz para a Larissa Rodrigues, para ela já emendar aqui contigo, doutora, uma pergunta. Sim. Incrível a quantidade, Larissa, de mulher que não sabe que pode fazer pelo SUS.
E tem uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, Elisa, principalmente no caso desse aumento, né, da doença em mulheres mais jovens, eu sempre falo, uma jornalista que tenho acesso às informações, eu não imaginava que aos 36 anos, eu, sem casos na família, pudesse ter um câncer de mama, mas eu senti ali aquele nódulo e, com os privilégios que tenho, corri ali e consegui descobrir e começar o meu tratamento. E eu sempre fico preocupada com essa falta de informação e eu queria ouvir a doutora sobre isso. O que dá para fazer? Não dá para colocar quase que... Eu escuto isso muito agora nesse novo mundo que eu brinco que eu estou fazendo parte, de ONGs, né? Da gente tentar levar essa informação adiante para essas mulheres. Não daria para ser uma coisa quase que obrigatória dentro do SUS? A mulher está ali com a idade que precisa ter um rastreamento. Ela chega para uma consulta de rotina e já passa por uma mamografia ou outro tipo de exame. Se isso também há uma previsão para poder acontecer e se a doutora também acredita que isso seria né, um diferencial importante. Muito bom. Até voltando um pouquinho antes naqueles dados que são realmente chocantes, é o nosso índice de conscientização do câncer de mama, que também é Natura e Avon, né, e outros parceiros, e a gente viu, e até para exemplificar até a dificuldade, você notou um nódulo e foi atrás, e a gente tem duas leis importantíssimas e desconhecidas. A lei dos 30 dias, que a partir do momento da suspeita, 30 dias para realizar o diagnóstico, 95% das mulheres não sabem que ela existe, e a lei dos 60 dias, que é de extrema importância, que a partir do momento do diagnóstico, 60 dias para iniciar o tratamento. Porque a gente sabe, quanto mais tempo a gente demora para iniciar o tratamento, maior o risco da mulher morrer pelo câncer de mama. E nesse nosso índice, 98% das mulheres não sabem dessa lei. Então, sim, que coisa incrível. É por isso que a gente acredita nessa política integral do cuidado do câncer de mama, para fazer uma linha de cuidado, protocolos, para quê? Naquela mulher que tem sintomas, independente da idade, é realizar os seus exames no momento, né, da suspeita, que seja fisicamente ou no exame de imagem, realizar o diagnóstico a partir de uma biópsia, a gente ter essa informação e ela não esperar uma data de um exame eletivo, né? E naquela mulher que não apresenta sintoma algum, para participar de um rastreamento organizado, de busca ativa, e aí é bem essa a sua fala, de não perder a oportunidade. Se ela for na consulta com um clínico, por exemplo, né, para um tratamento de uma pressão alta, de que ele já pegue aquela oportunidade e já ofereça a mamografia e oriente que ela precisa fazer o exame. E não esperar a consulta com um especialista, com um ginecologista, e sim qualquer profissional da saúde solicitar esse exame. Aí a gente consegue mudar a realidade dessa mulher e reduzir aí sim a mortalidade pelo câncer. Juliana Francisco, mastologista e também parceira médica em campanhas de saúde das mamas. Ou seja, em um ano eleitoral. Bom, em qualquer ano, né? Não só no ano eleitoral. Se a gente não ouvir minimamente os candidatos estarem preparados com saúde da mulher e um dos assuntos que mais tiram, né, a saúde, o sono da mulher, a saúde mental,